Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uau. Eu liguei mais ou menos para 4 igrejas. Parece que a única igreja aberta no domingo são vocês. Será que as igrejas mudaram os horários de culto? Eu não sei, mas acho que talvez não tenha ninguém para atender o telefone, né? Provável, provável. Meu querido, muito obrigado. Meu nome é Sérgio e, na verdade, eu moro em Boston, Massachusetts. E tô ligando para poder me aconselhar, ou pelo menos procurar conversar com um pastor que possa me aconselhar em algumas questões que eu tenho pessoais em relação a Deus. E eu fico até feliz de você ter atendido o telefone. Obrigado. Ah, não tem problema. Então, Você mora em Boston? isso, eu moro em Boston, porque a igreja quadrangular de Boston, eles não atendem o telefone. Então eu acabei em um ato meio que desesperado ligando para uma outra igreja que fosse da mesma igreja que eu gostaria de falar com o pastor, mas de um outro estado. Aqui tem muita Assembleia de Deus, muita Universal, e na verdade eu não achei muito legal, muito atrativo ligar para eles. Eu queria ligar para uma igreja que eu pudesse falar com uma pessoa que estivesse de acordo com, pelo menos o que a Bíblia fala em 1 Pedro 3,15, né? Que todo obreiro deve se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e maneja bem a palavra da verdade. E Isso. eu não sei se você poderia me encaminhar para alguma pessoa para me poder fazer alguns questionamentos em relação à Bíblia. É o nosso pastor Renato Bernardi, ele está disponível a conversar com você durante a semana, né? Agora, nesse momento, o culto está rolando lá dentro. Eu Oh, posso mil pegar sua desculpas. informação. Então o pastor, na verdade, ele está até ocupado agora. Nós, no momento, estamos tendo culto. Aham. O culto, né, hoje é domingo, né, mas nós temos um culto em português começando às 10 horas da manhã. Né, então, o nosso culto está. A gente transmite nossos cultos online também. Então, ao vivo, você pode assistir o culto pelo YouTube. Oh, que bacana. Então, o pastor, nesse momento, ele deve estar pregando. Sim, eu poderia fazer para você algumas perguntas que eu, na verdade, eu estou precisando esclarecer dentro de mim em relação a alguns questionamentos da Bíblia. Você se importaria? Eu só não tenho como te passar as respostas no momento. Eu posso pegar a sua informação, as suas perguntas, sem problema, e o pastor entra em contato contigo. Tudo bem, olha só, eu não digo que Deus não existe. Eu rejeito a proposição Deus por falta de evidências que venham garantir a minha fé ou confiança. Porque é um questionamento muito grande. Você sabe que as pessoas afirmam, pelo menos dentro da questão das pessoas religiosas, elas afirmam que um Deus, ele existe, o que é uma afirmação. E para mim é algo que merece a gente observar e, na verdade, analisar, que é uma afirmação baseado em não evidências. E nós temos de contramão algo chamado ônus da prova, que é uma ferramenta que é usada até mesmo na advocacia, para que a pessoa que ela esteja afirmando, fazendo afirmação na questão, ela venha responder o ônus da prova. Por exemplo, eu rejeito que Deus ele possa existir, porém eu não nego que Deus possa talvez existir. Mas os evangélicos afirmam que Deus ele existe. Então o ônus da prova recai sobre aquele que faz a afirmação. E, Isso. então, eu gostaria até de te perguntar, você acredita que Deus ele existe? Sim, eu acredito que Deus existe. Então eu já vou tirar da responsabilidade das minhas costas o ônus da prova, que é reverso, que diz que uma pessoa não pode dizer que Deus também não existe, porque ela vai ter que responder a mesma prova do ônus. Isso, correto. Tudo bem, e qual seria então as evidências que você tem para a existência de Deus? A evidência, Isso. eu, eu diria que o motivo pelo qual eu acredito que Deus existe, e o motivo pelo qual eu tenho confiança que Deus existe, Então você não é tem fé, porque. você tem confiança, né? Não, eu não usei a palavra fé, mas eu tenho fé. Mas na Tudo bem, conversa eu estou falando porque eu primeiro tenho de confiança. confiança. Certeza. E parece que a Isso. palavra fé e confiança, elas têm um grande sinônimo, certo? São parecidas, isso.
Sim. Só que na questão da fé, eu até costumo dizer que fé é a Você desculpa. percebeu que você me interrompeu e não deixou eu responder essa pergunta, Sim, né? desculpa, me perdoa. Então eu diria que a minha confiança, que a minha fé, o que me dá aquela certeza pessoal de que Deus existe, é porque Ele se revelou a mim. Uhum. Sem a revelação de Deus, eu não teria confiança, não teria fé, não teria certeza em dizer que eu acredito que Deus existe. Mas se a revelação foi só para você, você também não pode ostentar essa afirmação como uma verdade absoluta, que ele exista para todos. Então é O mais uma problema é que especulação quando a sua. gente pensa em verdade absoluta, esse é um pensamento um pouco racionalista, uma coisa filosófica, um problema bem difícil de você provar o que é uma verdade absoluta. É Uhum. difícil de você convencer é, qualquer qual é a palavra? Qualquer forma de tentar convencer verdades absolutas, você acaba entrando em problemas de Então você, é por isso que você racionalismo. usou a palavra então confiança, né? Que você confia. Isso, exatamente. Por isso que eu usei a palavra confiança, que eu tenho a fé, que eu tenho essa posição pessoal. Né? E eu Uhum. entendo porque pessoas não têm essa confiança pessoal, porque não foram convencidas. Né? Isso. Eu acho que é uma posição é, digna, né? Uma posição que faz sentido. Sim, porque eu não nego que Deus, que não haja possibilidade que Deus não exista. Eu rejeito a Claro. possibilidade dependendo das circunstâncias evidenciais que você produz para mim. Por exemplo, se você diz que você acredita em Deus por causa da palavra de Deus, que ela é 100% a verdade, e é isso que as pessoas acreditam, e acaba caindo no campo das verdades absolutas, ainda que seja a palavra de Deus, Isso, e nós sabemos que não há verdades absolutas. Isso. Mas nós É. entendemos que a Bíblia, ela começa, por exemplo, com um Gênesis, com uma criação, uma terra de quase 6.000 anos, que é uma terra jovem. Mesmo hoje que os nossos paleontólogos, cientistas, nós podemos citar carbono, dated carbono, hoje comprovam que nosso planeta tem milhões de anos. A Terra, a Bíblia, ela faz essa afirmação que, na verdade, nós existimos e todo o planeta numa fração de 4 a 8 mil anos. Olhamos a Deus iniciando todo o processo da primeira criação com Adão do pó, e consequentemente nós encontramos Eva, e daí nós vemos que por causa da relação de amor entre Adão e Eva acaba dando luz a Caim e Abel. Caim mata Abel, e nós olhamos que ficam somente 3 pessoas que sobraram debaixo dessa ordenança de Deus que era, olha, vocês não podem comer do fruto proibido, muito menos pecar. E nós vemos que Deus não fez um bom trabalho mantendo 4 seres viventes debaixo do seu controle. Parece que proibição não funcionou muito bem, porque nós entendemos que Eva acaba dando esse fruto para Adão. Deus não aparece quando Eva consome o fruto, mas quando Adão, porque a aliança de Deus parece ser algo um pouco machista, ela só era com Adão, porque se fosse com Eva, consequentemente, Deus teria aparecido quando Lúcifer, aquela cobra serpente que fala, acaba sendo o tentador que foi colocado no jardim pelo próprio Deus para deixar as coisas um pouco mais complicadas. Aí no final a gente diz que o homem ele recebe hoje as doenças, os desastres, o mal por causa de um pecado original que é culpa do meu pai, do meu tetravô Adão. E eu pergunto para você, é justo você simplesmente culpar uma pessoa de algo que ela não fez, mas que uma outra pessoa fez? Isso seria justo? Eu acho que você parece ser uma pessoa de bastante instrução
Você é advogado? Não, eu não sou advogado, mas eu Você estudei a estudou Bíblia por muito lei? tempo. Eu fui para o Gordon Conwell. Eu fui para, na Sim, verdade, faculdade para ser um apologeta. E foi sim, querendo buscar a verdade em afirmar que Deus realmente ele existia, que eu acabei perdendo a minha fé. entendi. Então você nasceu num lar cristão? Eu não nasci no lar cristão, mas eu tive o que eles chamam de encontro, que foi aquela coisa aos meus 11 anos de idade, que eu me apaixonei pelaquela novidade que era Deus, porque a religião ela é algo muito mais cultural do que algo representativo na vida de uma pessoa. E nós sabemos disso, porque eu acredito que ninguém nasce cristão, ateu ou agnóstico. Eu acho que o ser humano ele passa a ter uma posição daquilo que ele é a partir do momento que ele recebe todas essas informações e pode compreender. Então, se eu digo para você que uma criança ela nasce sem o conceito de Deus e depois ela se torna uma cristã, isso é uma mentira. Da mesma maneira que ela não poderia jamais, sem consciência, se tornar uma pessoa cristã, mas ela é influenciada por uma cultura. Então, Entendo. a religião ela vai se tornando algo um pouco mais pragmático, cultural, social, do que algo religioso deitificado por Deus. Você concorda? Eu concordo com o que você está falando. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre você. Então você foi para o Gordon Cromwell para estudar apologética? Isso, eu fui para estudar as defesas da Bíblia. É, quando que você veio do Brasil para cá? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 1993. Eu sou original do Rio de Janeiro. E no Rio de Eu Janeiro conheci eu você. aceitei a Jesus com 11 anos de idade. E foi pela igreja metodista wesleyana. E chegando aqui nos Estados Unidos, a minha fé teve aquela turbulência na minha época de adolescência devido aos hormônios, à novidade, e eu acabei me retirando da questão da fé por alguns anos, e depois eu voltei. Voltei com toda a força do mundo, querendo realmente acreditar em Deus, e uma coisa que me deixa um pouco chateado é que quando eu conto a minha vida para as pessoas e digo por que eu deixei de acreditar, as pessoas elas costumam dizer que eu não tive um encontro real com Deus. Hum, E cai muito na falácia do escocês, hum, que vai dizendo: se você come o seu cereal com leite, na verdade você nunca foi um escocês de verdade. Um escocês ele não faz esse tipo de coisa. Mas isso é irrelevante, é, porque eu acreditava realmente que Deus ele existia, tanto que eu tô tendo essa conversa de coração aberto para você. Eu acho que eu não teria capacidade de mentir nada sobre a minha pessoa, porque mais uma vez eu tô dando uma oportunidade para mim buscar a verdade, ainda que não seja absoluta, e dar a chance de alguém talvez trazer um esclarecimento que seja também importante para que eu venha entender qual é essa verdade. hum, 2.800 deuses, nós podemos contemplar 2.800 religiões no planeta, todas elas dizendo que o Deus delas é o Deus verdadeiro. O hum, islamista vai dizer que o cristão está errado, o cristão diz que o católico está errado, o católico vai afirmando que é o macumbeiro que está errado, e eu acho que, na verdade, todo mundo não pode estar certo, mas há a possibilidade de todas as religiões estarem erradas. não, esse é um pensamento bastante é, legítimo, né? Faz seus questionamentos são legítimos. É, o que eu posso nesse momento eu não posso, infelizmente eu tenho coisa para fazer aqui, mas eu agradeço você ter ligado a sua conversa. Eu gostaria de pegar o seu número, vou passar para o pastor. Absolutely. Seria, acho que, maravilhoso, porque eu acho que o pastor poderia, quem sabe, introduzir coisas a mais que talvez eu não conheça em relação à Bíblia. E eu e ele podemos ter uma conversa franca, respeitosa, que seja, na Seria verdade, ótimo. Qual é o seu boa. número, Tudo bem, então vou te dar meu número aqui, só um minutinho. por favor? E o seu nome, por favor? O meu nome é Guilherme. Guilherme, você foi uma pessoa fenomenal. Obrigado pela sua paciência. Obrigado pela sua Não, sem paciência. problema. Não, sem 781 problema. 781 781 797 781
797 797 5675. 5675. Aí eu passo essa informação. E é Serra, aí eu passo. Isso, E é correto. Sérgio, correto? Eu acho que seria correto. maravilhoso, eu poderia ter continuar, na verdade, esse belo bate-papo com ele. Na verdade, esse Eu acho que você belo tem algumas bate-papo com coisas ele. que você vai poder Eu acho que você tem apresentar para algumas ele, coisas que você vai ou poder porque apresentar talvez pra ele. nessa questão toda Porque eu não talvez, tenho, nessa não questão acredito toda, na eu credibilidade, não acredito na- na credibilidade, na incredibilidade, eu não acredito na credibilidade da Bíblia, eu não acredito simplesmente na porque logo credibilidade depois da daquele Bíblia, episódio de Caim, simplesmente porque logo que depois daquele mata Abel, episódio de Caim, nós perguntamos mata quem Abel, foi a esposa nós de Caim. perguntamos quem foi a E esposa eu de tive Caim. um pastor me dizendo que eu tive um Caim pastor acabou me tendo dizendo- relações sexuais com a mãe dele. E eu fiquei assim, pastor, eu acho que você deveria ter vergonha de dizer isso. E ele ainda disse para mim, ele afirmou que asiáticos e negros saíram, na verdade, de um incesto que aconteceu e que é repetido depois com Noé e as suas noras. Eu acho que se isso não é uma blasfêmia, isso é um problema teológico muito grande para que Deus possa, não sei, defender. Obrigado, tá bom, meu querido? Não, você tem um bom dia e pode deixar que eu passe essa informação para o pastor. Tá bom, eu vou estar ansioso pela ligação. Muito obrigado. Tá?